comunicação com maior objetividade. Então, vamos uma gravação aqui. Obrigado, professora Nara, professor Rodrigo. Do ponto de vista, então, estar contando com vocês do mundo forense, propriamente dito, que é um caminho necessário e o objetivo maior do curso de Direito, a comunicação, a precisão, a procedência das informações contidas estão cada vez mais em voga. E aí nós temos a questão, às vezes, repleto de uma verborragia que até mesmo os próprios juristas têm uma dificuldade de acompanhar. A partir disso, nós temos uma campanha contra o juridiquês que é bastante antiga, já. Me refiro a ser bastante antiga, já tem mais de 20 anos. E também nesse sentido de tornar a comunicação mais leve, sem sacrificar a precisão, nós temos um trabalho maravilhoso da professora Márcia Lippmann, que trata da questão do law design, que é a busca de uma comunicação que vai além do uso de palavras. Envolve também toda uma questão de diagramas, de outros símbolos, de outros elementos comunicativos que venham a facilitar muitíssimo a recepção da mensagem, especialmente para aqueles que não têm uma formação ou uma iniciação no discurso jurídico propriamente dito. Dessa forma, a comunicação, a escrita de um texto científico, ele é fundamental e cada vez mais importante, mais vantajoso para o cotidiano. Então, vejamos bem, não confundam, obviamente, a clareza e a objetividade do texto científico com o necessário recurso de palavras rebuscadas. Por vezes, é necessário recorrer a algumas palavras que têm seu significado próprio, e isso é inevitável no campo da ciência, em todos os ramos da ciência. Agora, de forma mais específica, então, como que vamos trabalhar isso? O que é ciência para o direito? Como se chega nesse texto, na construção do discurso, que é um conjunto de palavras e ideias, que, de forma a atingir esse adjetivo de cientificidade. Feito esse preâmbulo, inicialmente, eu pergunto se o nosso doutor Anderson Martins, egressa do Vale, já aprovado o exame da OAB, já em atividade forense, já está online. Eu vim entrar agora há pouco aqui. Já estou sim, professor. Boa noite. Boa noite, Anderson. Me avise quando estiveres já a ponto para iniciar a exposição. Certo, só estou procurando o resumo aqui, tá? Ok, tranquilo. Então, enquanto isso, eu vou fazer mais o fechamento da minha conversa. Ou seja, a iniciação, a construção de um discurso comunicacional com clareza e objetividade é um esforço contínuo. E, obviamente, tem que levar em consideração o público destinatário, o auditório destinatário. E aí nós já estamos no campo da teoria da argumentação. Pois bem, a parte disso, nós temos diversas circunstâncias. Por exemplo, o mais enxuto deles, que se usa muito, cada vez mais no mundo da academia, em congressos e seminários, são a comunicação e o resumo expandido. E agora o que eu gostaria de falar com vocês, e depois o Anderson vai dar continuidade, é a respeito do resumo expandido. Por que isso? Nós estamos com inscrições abertas para o 2º Seminário Internacional da Graduação, que é promovido pela Univale, com parceria com a Universidade de Alicante, Universidade de Perugia e diversas outras universidades, se não me engano, a Universidade de Delaware também. E é uma oportunidade única para os acadêmicos publicar um resumo expandido com esse carimbo internacional. Um artigo que será lido por diversos estudantes e profissionais do direito mundo afora.
Depois eu vou colocar o link aqui com mais informações, mas está na página Univale Eventos, segundo seminário internacional da graduação da Univale. Depois, Rodrigo, antes vai ser a fala do Anderson, depois que vamos abrir os slides. Conseguisse abrir aí, Anderson? Consegui, professor. Estou só salvando aqui no celular. Tá. Porque eu não tenho o aplicativo do Zoom no computador. Eu não utilizo aqui. Aí eu vou abrir aqui pelo celular, tá? Perfeito. Mas eu já consegui. Vocês participantes, só mais um minuto. Professora Márcia aqui. Sim. Sim, por favor. Estamos aqui ajeitando também a projeção da imagem para baixo. Estamos com colegas aqui presentes, online na sala 204. Caso ele esteja pela Univale e quiser vir presencialmente aqui. Aqui fala que somente o anfitrião pode compartilhar. Quem é o anfitrião da sala? É o Rodrigo. Tá, eu vou encaminhar no grupo, então, Ele professor. vai compartilhar. Ele consegue liberar o compartilhamento para ele, Rodrigo? Somente Anderson. Ele pode abrir também. Isso. Se preferir. Não tem Pode problema, ser. eu vou mandar no grupo. Tá, manda já no grupo, enquanto isso ele já Mandei no está grupo. liberando. Perfeito. Oi? Só um minutinho, Anderson. Só um minutinho, por favor. Ok. Já passasse para ele? Está liberado para ti também, Anderson. Ah, perfeito. Deixa eu procurar aqui. Drive. iCloud Drive. Aqui. Consegui. Certo. Mas eu vou parar a apresentação, vou começar a falar, então só testei. Perfeito. Só fazer uma pequena apresentação do Anderson antes de passar a palavra. O Anderson iniciou o curso de Direito aqui em Balneário Camboriú, na Univale, e já desde o início do curso, para quem não o conhece ainda, ele já começou a participar das atividades do PAIDEA, e ali foi apenas o início. A partir de então, o Anderson passou por tudo que você possa imaginar, né? Aqui. Todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Obviamente, respeitando os limites do horário e as suas possibilidades. Mas, por falta de vontade, posso garantir desde já que o Anderson não perdeu um único evento. A partir disso, ele começou uma vida acadêmica de universitário propriamente dito, que se diferencia muito da vida acadêmica do ensino fundamental e do ensino médio. A construção desse conhecimento do Anderson, a depuração, o aperfeiçoamento da sua redação, da sua capacidade de leitura, da sua organização acadêmica propriamente dita, dos seus estudos, propiciaram um crescente e incessante desenvolvimento e aperfeiçoamento de sua intelectualidade. O resultado disso é que acabou concluindo a graduação com cerca de 13 ou mais artigos e resumos publicados em diversas instituições, eu quero conversar logo com vocês a respeito disso. Obteve as honrarias do mérito estudantil e de aluno de destaque, que são fornecidos pela Univale para os alunos que preenchem os requisitos e se destacam a cada turma de formandos. E também obteve a aprovação do exame de ordem antes da formatura, antes de concluir o curso de Direito. Nesse sentido, é que o Anderson, além de um parceiro inestimável ao longo dos últimos anos no PAIDEA, comigo, com a professora Cláudia, com o professor Ângelo, com o professor Carlos Eduardo e outros professores que se aproximaram e conviveram no
a ideia, ele trouxe também uma carga que hoje podemos chamar de amizade e parceria que vai além da academia. Tanto é que está aqui para compartilhar a sua experiência e, quiçá, motivar alguns de vocês a trilhar o mesmo caminho. Porque a partir da fala dele, vocês verão como é possível sim, superar muitos obstáculos, superar a si mesmo nesse caminho. E eu já conversei previamente com o Anderson também, para que ele conversasse com vocês a respeito da experiência dele na elaboração de um resumo, que resultou numa publicação internacional com a devida apresentação. Feita essa primeira apresentação aí, eu passo a palavra ao Dr. Anderson, para que ele venha expor a experiência dele no sentido de uma conversa bem descontraída, espero que assim o seja. Anderson. Professor, obrigado. Sempre fico muito grato com as palavras do professor. Tenho uma admiração enorme pelo professor, também pelos professores do grupo de estudo, ao qual participei durante a graduação inteira, né? Nem sempre conseguindo ser tão assíduo, mas fazendo o que dava. O grupo de estudos do Jurisprudência Civil, principalmente no quesito pesquisa, mudou muito minha vida acadêmica, com certeza. Eu aprendi demais, muitas vezes. Está me ouvindo? Anderson, acho que teu vídeo está fechado. Está aberto? Tá aberto. Agora? Uhum. Agora sim? Você está me vendo? Sim. Perfeito. Alguns colegas também participaram do grupo de estudo de jurisprudência civil e com certeza aprendemos bastante. Tem alunos muito dedicados que também participam do grupo, que é o caso da Ayla, o caso da Júlia, e alguns outros colegas também que participam, Leonora também já participou, alguns colegas mais próximos meus, mas outros que eu também não tenho tanta proximidade também participam, e a gente vê a diferença que isso faz na vida acadêmica, principalmente no quesito da pesquisa. A pesquisa, eu não sei se todos conseguiram participar do último evento, na qual eu comentei que a pesquisa, a partir do momento que tu entra na graduação, tu já tem que fazer pesquisa, não faz mais copia e cola da internet, tu faz pesquisa. Tem que saber quais são os sites para pesquisar, o que vai pesquisar, como demonstrar aquilo que tu quer efetivamente mostrar. E isso com base em um método, né? Então, vai ter com base em doutrinadores, com base em estudiosos no assunto, e isso é o que torna-se a pesquisa. E dentro da graduação, eu fui aprender isso. Desde a primeira aula, os professores já começaram a falar acerca da pesquisa científica, mas efetivamente isso se afunila dentro de um grupo de estudos. E que vê essa questão metodológica muito mais a fundo. E dentro do jurisprudência civil não foi diferente, muito pelo contrário. Ele puxa de você o máximo que tu pode dar. Diferente de alguns outros grupos que talvez não tenham tanta participação de outros professores, esse é composto por 4 ou 5 professores. Acho que atualmente está com 4, né? E isso permite uma gama de áreas, temas e alunos também mais amplo, que dá para fazer pesquisas mais amplas. Então, é um grupo que eu gosto bastante de participar. Me sinto bem acolhido e sempre tem uma informação nova, sempre tem um aprendizado. E agora estou participando e compartilhando um pouco da experiência que foi decorrente da graduação, que eu ingressei no grupo desde o primeiro período, né? Bom, o professor pediu para eu falar primeiro acerca da redação e leitura de textos científicos, né? Compartilhando como foi minha experiência com isso. Eu sempre tive muita dificuldade em leitura e absorver o conteúdo. Então, na pesquisa científica, eu sabia que eu teria que escrever. Tinha muita dificuldade de escrever também, minha escrita era horrível, muito ruim mesmo. E
Mas isso não pôde me prender naquele local de não querer escrever, porque eu não posso ficar dentro daqueles confortos. Da mesma forma que vocês também não podem se confortar em achar que não conseguem fazer algo. Minha pesquisa baseada na leitura, é um pouco mais pesada, então eu não consigo fazer uma breve leitura de um texto. Eu faço uma leitura bem detalhada, buscando absorver o máximo de informações possíveis. É uma leitura que eu gosto de fazer, que eu acho mais interessante e que me facilita se eu precisar, por acaso, fazer uma leitura mais breve, uma leitura mais superficial. Mas a leitura bem aprofundada já é mais importante para mim. Então, eu acredito que nesse ponto, na pesquisa científica, essa questão da leitura me ajudou bastante. A questão de ler livros, eu tenho muita dificuldade em ler o livro completo, porque pela minha ser bastante pesada, de ser bem detalhista e eu gostar de colher as informações, então acaba demorando bastante. Minha leitura é demorada, durante a graduação foi demorada, nos trabalhos que eu já tive, também eu faço leitura demorada, mas eu sou muito detalhista com aquilo que eu escrevo, com aquilo que eu faço, para buscar fazer da melhor forma possível. E durante a graduação, quando eu comecei a escrever artigos científicos, o professor Braulio foi uma das pessoas que me deu muitos toques, né, na questão da redação, da leitura de textos e como isso tinha que melhorar. Mas aí o que acontece? Surge dois elementos, né? Se fosse para resumir a pesquisa científica dentro da graduação, eu resumiria em medo e em concentração, porque são dois elementos que sempre quando você vai escrever, tu vai escrever ou ler ou fazer determinada exposição, tu vai ter esses dois elementos. Por quê? Porque para você absorver determinado conteúdo, determinada leitura, compreender aquele conteúdo, vai ter que ter muita concentração. Então, o celular vai te distrair, qualquer barulho que haja na sala também vai te distrair, e isso diminui a tua capacidade de absorção da leitura. E se você não lê bem, se você não absorve aquele conteúdo que você leu, isso daí dificulta a tua exposição dos fatos, a tua exposição do conteúdo. E o segundo ponto, que é o medo de escrever. Muitas pessoas devem ter medo de escrever, né? Nossa, eu ajudei bastante alunos durante a graduação que iam lá no Paideia, tentavam participar, escrever trabalhos científicos, então eu me disponibilizava os alunos para ajudar na escrita, porque o primeiro artigo que eu escrevi foi no terceiro período, e depois fui pegando mais experiência, depois no segundo, depois no terceiro, e daí fui pegando experiência e escrever artigo, então as pessoas vinham me procurar naquela questão de, você já fez artigos, então sabe fazer artigos. E eu buscava ajudar naquilo que eu podia. Não sabia de tudo, não sei de tudo, e sempre fiz o que deu, né? O melhor que eu podia com aquilo que eu podia. Então, a pessoa começava, bom, mas eu não sei se eu vou conseguir escrever isso daqui, porque eu tenho medo de falar sobre determinado tema, de não conseguir expor bem, ou medo de plagiar algum autor, de não saber referenciar, e a questão de concentração, porque eu perco muita concentração, que eu não consigo um local para estudar. Essas são as desculpas que eu digo desculpas porque na falta de uma frase melhor, né? Mas são desculpas que a gente coloca para não escrever, para não fazer pesquisa científica. E a pesquisa científica, ela é voltada a algo profundo. Não tem como eu fazer uma pesquisa científica com algo raso. Se eu vou escrever um resumo expandido, se eu vou escrever um artigo científico, ou se eu vou escrever uma monografia, eu vou precisar de referências. E para ter referências, eu vou ter que ter essa leitura prévia, então conseguir expor aquilo que os autores estão colocando e, no fim, colocar a minha perspectiva sobre aquela temática. Então, vejam que todos esses caminhos, todos esses pontos, eles vão se laçar para ter um resultado, que seria a tua pesquisa científica, independente do objeto que é, ou do resultado que seja.
seja um objetivo, seja um resumo, seja um artigo, mas eu vou precisar ter todos esses pontos. E na pesquisa científica, é muito difícil tu conseguir alinhar os pensamentos dos autores com uma grande variedade de autores, né? Então, volta a questão do medo, volta a questão da concentração. São pontos muito difíceis na hora de realizar a pesquisa científica, mas são pontos que precisam ser superados. Bom, não sei fazer artigo científico, não sei fazer um resumo expandido. O que é que eu vou fazer? Vou tentar fazer. Tentar fazer daquela forma que eu conseguir. Vou tentar o meu máximo. Então, pego 4, 5 livros, começo por 4 ou 5, pego determinada temática e vou ler sobre aquela temática. Posso fazer uma leitura pesada, posso fazer uma leitura superficial, mas o importante é eu ler e entender aquele conteúdo, certo? E dessa forma foi que eu segui. A primeira temática que eu escrevi foi acerca de métodos alternativos de solução de conflitos. Isso matéria de processo civil. Não sabia o que era, mas eu fui, li, vi temas na internet, vi artigos na internet, li livros sobre, vi vídeos no YouTube, até conseguir entender o conteúdo. Acabei escrevendo sobre arbitragem, né, dentro desse artigo, e outros métodos alternativos. E depois disso já foi escrevendo sobre outras temáticas. E tudo isso com base nas leituras. E quando você escreve em pesquisa científica, quando você pega aquele conteúdo da pesquisa científica, tu vai percebendo que facilita um pouco na tua interpretação, seja na hora de um trabalho, seja na hora de uma prova, diversos aspectos. E para isso tem que haver uma boa leitura, uma boa escrita, né? Mas e nos estágios também foram pontos necessários, né? Como eu fiz 2 anos de estágio lá no Paideia, na verdade eu era bolsista lá no Paideia, tinha que fazer pesquisa científica. Então eu fazia o máximo de pesquisa que eu conseguia, fazia leitura e muitas às vezes tinha aquela procrastinação que, como todos vocês, eu também já procrastinei bastante e inclusive não poderia procrastinar, mas muitas vezes a gente procrastinava porque faltava essa concentração e às vezes tinha medo de começar a fazer a escrita, mas fatores que esses que vão sendo superados com o tempo. E depois fiz estágio no Ministério Público e no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tentando aplicar aquele conteúdo que era decorrente das pesquisas científicas. Decorrente da pesquisa, da escrita, eu passei a fazer respostas, digamos, num contexto mais genérico, acerca de perguntas jurídicas mais complexas. Então, se eu ia fazer determinado trabalho da faculdade, escrevia um texto maior, né? Ou seja, com mais informações, porque aquilo tu vai adquirindo aquelas informações decorrentes das suas leituras. Se eu ia fazer uma manifestação no Ministério Público, eu fazia também com mais fundamentos do que o normal, ou seja, eu procurava ler bem o processo e escrever todos aqueles fundamentos. Muitas vezes colocava tese até que nem cabia o Ministério Público aventar, mas era a forma que eu sabia, que eu achava certo de fazer, eu fazia daquela forma. No judiciário também a mesma questão. Quando eu ia fazer determinado trabalho, sempre buscava fazer o mais completo. Muitas vezes não era bem isso que o supervisor ou o superior queria, né? Então, às vezes exagerava um pouco. No Ministério Público foi até um ponto negativo, digamos assim, da minha escrita mais com mais conteúdo, com mais informação, porque muitas vezes tem que se adequar a determinada escrita, a determinada pesquisa, a determinada leitura. Então, lá no Ministério Público era mais pontual. Então, tinha uma manifestação mais simples, mas eu fazia algo mais complexo e muitas vezes não era muito bem aceito pelo supervisor. Só que eu não ia deixar a minha essência e fazia da melhor forma que eu conseguia. Então, nem sempre tu vai conseguir fazer a pesquisa, tu vai conseguir fazer a escrita e a leitura da forma que você quer, mas tu vai fazer da forma que você consegue, que sempre que for atingindo um objetivo, vai se superando e vai conseguindo ter uma evolução. Isso vai percebendo dentro das provas, dos trabalhos, na vida profissional, na atuação profissional,
E hoje em dia na atuação profissional também é uma questão que eu faço muito, no caso de escritas mais aprofundadas, mas eu busco ser conciso naquilo que eu falo, né? Então, naquilo que eu escrevo, na verdade, porque eu falo bastante. Mas na questão da escrita, eu busco ser mais conciso e mais pontual. Aqui mesmo no escritório, hoje eu estava fazendo uma peça que estou buscando a relação de consumo. Quando a abordagem acerca da relação de consumo, mas é uma coisa tão simples, é só pedir a relação de consumo. Não, não é só pedir uma relação de consumo. Tem que caracterizar quem são as partes, por que é uma relação de consumo, quais são as consequências jurídicas daquela relação, a inversão do ônus da prova, a responsabilidade objetiva, a responsabilidade solidária, contrato de adesão, as cláusulas que são abusivas. Então, há uma série de pontos que muitas vezes, se tu não tem essa absorção durante a tua leitura, a tua interpretação, por mais que você tenha um bom arcabouço de pesquisa científica, tu não vai conseguir aplicar. Então, tem que ter uma certa atenção também para fazer essa escrita, para fazer essa interpretação textual e do contexto em si, e aplicar o caso concreto. Na questão de artigos científicos, pesquisa científica em si, isso me ajudou bastante, porque vários pontos que eu levo para o trabalho, que eu quero aplicar determinada situação fática, eu trouxe dos artigos, da minha leitura, para pesquisas mais aprofundadas. E nesse ponto, eu acho extremamente importante que o acadêmico ele viva essa experiência de escrever artigos científicos. Então, sou muito adepto. Quando eu me formei, eu tinha escrito em torno de 10 artigos científicos, 3 resumos expandidos e um livro organizado, que eu tive que fazer a leitura dos artigos e que estavam para aquele livro. Ajudei o professor, ajudei a professora Cláudia, e a gente fez essa organização e conseguimos fazer essa publicação de livro. Então, muitas vezes tu acaba tendo uma absorção melhor. E eu também aconselho a fazer uma leitura mais focada, né? Então, se tu, na questão da pesquisa científica em si, se teu objetivo é fazer uma pesquisa científica na graduação, então se foca em determinada área. Eu foquei mais na área civil. Quando eu fui fazer a segunda fase da prova da OAB, meu tema da peça processual era para reconhecer uma relação de consumo para uma ação de inexistência de débito acumulado com danos morais e tutela de urgência. Então, era uma temática, digamos assim, simples para quem sabe escrever. Então, a nota que eu passei foi muito tranquila, ou seja, eu acertei basicamente a peça inteira, eu tirei 4.2 na peça, e vale 5, né? Então, errei poucos pontos, mas tudo isso decorrente da pesquisa, da leitura e do foco, né? Tem colegas meus que iam fazer a peça na área de trabalhista, mas acabavam fazendo o estágio especializante na área de civil, porque não tinham certeza, ou então gostavam de civil. Outro colega já ia fazer na área de civil e fez especializante na área de penal. E tudo isso vai impactando nos seus resultados. Então, se foca na área que quer e vai fazendo a pesquisa nesses moldes. Na questão do resumo expandido, eu vou compartilhar um dos resumos que eu fiz para o último evento, no ano passado, na qual eu submeti 3 resumos expandidos, um com o professor Braulio, aliás, 2 com o professor Braulio e um com a professora Cláudia. E um desses resumos ganhou o prêmio de melhor da mesa, né? Então, foram 5 artigos apresentados, dentre esses era escolhido o melhor da apresentação. E esse daqui que eu estou trazendo foi o que ganhou da melhor apresentação e da melhor escrita, né? Porque o mesmo professor que leu foi o que avaliou. Eu vou mostrar para vocês a estrutura básica, digamos, de um resumo. Na verdade, é um resumo, mas é a mesma lógica que eu sigo para resumo, para artigo, para TCC. Eu sempre faço essa mesma linha.
Então, vocês vão perceber que eu busco focar bastante em determinada temática. Aqui eu falei de algo muito específico, que é acerca da possibilidade de alegar a proteção do bem de família em processo de execução, em ação de execução ou na fase do cumprimento de sentença, quando o pai é devedor de alimentos. Então, essa era minha temática. No segundo ponto, já falei, fiz uma introdução, uma breve introdução do que eu queria falar, já trazendo elementos da pesquisa. Bom, então, nesse caso, para escrever determinada temática, eu vou ter que conhecer do assunto, vou ter que saber do assunto. A questão do bem de família é a minha temática principal, que eu sempre pesquisei. Então, eu fiz 5 artigos sobre essa temática de bem de família. Fiz 5 artigos sobre o bem de família. Além disso, minha monografia foi sobre o bem de família. Então, eu falei bastante sobre isso. Então, eu já tinha muito conhecimento acerca do tema e apliquei na escrita. Mesmo assim, referenciando todos os pontos que dava, porque na pesquisa científica eu tenho que referenciar. E é extremamente importante que vocês entendam a necessidade de referenciar para dar um suporte científico àquelas pesquisas e, assim, não entrar em ideias de que não é necessário referenciar, que isso é besteira. Na verdade, não. Referenciar é muito importante, porque quando você escreve determinado conteúdo, determinada ideia, tu vai querer que aquele teu conteúdo seja referenciado a ti, dizendo que foi você que escreveu. Isso se chama autoria e isso dá validade científica, tá? Então, a primeira parte que eu vou fazer de uma pesquisa é conhecer o conteúdo que eu vou falar. O segundo é elaborar um tema provisório. Esse meu já é definitivo, mas ele começou com provisório, né? Então, basicamente, se resumia em 5 frases, em 5 palavras, o meu primeiro tema, e eu fui agregando sobre aquilo que eu queria falar. Tanto que resultou nisso. A possibilidade de nulidade processual na execução por ausência de citação do companheiro da parte devedora de alimentos diante do direito de meação do bem de família do casal. Então, essa foi minha temática. Depois que eu depois que eu delimitei esse meu tema, eu fui falar acerca do problema de pesquisa. Então, é o segundo passo para escrever um resumo expandido, ou seja, é um problema no mundo jurídico que é necessário ser respondido. Fiz a formulação desse problema, ou seja, a pesquisa científica ela vai se embasar em uma dúvida jurídica, em uma questão jurídica relevante. Ela não vai ser sobre temas pacificados. Temas pacificados, por exemplo, a partir de quando que são devidos os alimentos numa ação de alimentos? A partir do despacho que determina a citação. Então, é fato notório, né, no mundo jurídico. Eu tenho que abordar acerca de dúvidas jurídicas relevantes daquele tema. Depois que tu formula a pesquisa, tu pode formular uma hipótese, que é uma resposta provisória daquela pergunta, né? Então, é um ponto que eu coloquei nesse resumo. Eu não coloquei a minha hipótese, não coloquei porque só tinha 3 páginas para fazer, então eu tive que ser bem conciso nas palavras. Então não deu para abordar sobre uma hipótese específica. Se eu não me engano, não coloquei hipótese aqui. Não coloquei. Não coloquei. O terceiro ponto é o objetivo. O objetivo, tu vai falar sobre o que é que você quer falar naquela pesquisa. Qual é o ponto principal daquela pesquisa. Então, meu objetivo é falar sobre o quê? Sobre a nulidade na execução por ausência de citação do companheiro, da parte devedora, e assim vai. Então, vai ser vinculado ao meu tema e depois vai ser vinculado ao meu problema de pesquisa, sempre afunilando aquela temática. Então, tem que estabelecer um objetivo a ser atingido. Qual é o meu objetivo? Fazer uma investigação de determinado tema, fazer um estudo, fazer uma análise de determinada temática. São pontos que são relevantes para ser abordado na pesquisa.
e depois vou estabelecer o método de pesquisa. Aí a Univale, ela tem um método de pesquisa do César Luiz Passold, e geralmente os trabalhos são seguidos nessa linha, nesse método de pesquisa. Então, nesse caso, eu utilizei o método indutivo, o cartesiano faz tratamento de dados, e pontos mais relevantes de pesquisa bibliográfica, referencial, documental. Então, é importante também estabelecer uma metodologia. Depois que eu fui fazer uma breve introdução, então eu falei o que era o bem de família, fui falando acerca do meu tema e dizendo por que ele era relevante já, fazendo a introdução do que era e por que ele era relevante, trazendo o direito à moradia e trazendo a dignidade da pessoa humana, falando acerca desse tema. E referenciando o máximo que eu podia. Não sei se vocês vão ver, referenciei o Edson Fachin aqui embaixo, no terceiro rodapé, e referenciei mais uma vez ele, 2 vezes. E depois, por fim, o Cristiano Chaves de Farias. E depois uma decisão. Como era um resumo bem enxuto, então não tinha como colocar muitas referências. Geralmente, para um artigo científico, não tem um número certo de referências, mas deve utilizar em torno de 10 referências, que é uma quantidade razoável de autores com visões e pontos distintos. Não é um trabalho científico, ele não é um fichamento sobre determinado autor, ele tem que ter pluralidade de visões e depois uma conclusão vinda de vocês para responder esse problema de pesquisa que foi aventado, dizendo se foi ou não atingido aquele objetivo. Depois disso, uma parte muito importante da pesquisa, de toda e qualquer pesquisa, é o resultado alcançado. Os resultados alcançados são o quê? São a resposta daquela pesquisa, daquele problema de pesquisa que foi abordado no começo. Sempre que tiver uma pesquisa científica, tem que responder a problemática formulada. Então, qual era o teu objetivo? Fazer uma análise? Tua análise era para chegar a determinada resposta, que é a problemática jurídica. Então, o resultado deve trazer, dizendo o que foi analisado naquele objetivo, ou aqueles objetivos, que tem o objetivo geral e os objetivos específicos, que a professora Cláudia vai trabalhar os elementos, eu creio que vai ser a professora Cláudia que vai trabalhar os elementos da pesquisa mais profundamente, e depois vou fundamentar minha resposta, que é o resultado. Vou fundamentar na lei, na doutrina, na jurisprudência, nas fontes do direito, colocando e estudando a aplicação naquele caso que eu coloquei, naquele problema que eu coloquei e uma possível solução jurídica. No meu eu coloquei se era possível ou não fazer a penhora, e daí eu encontrei julgados que falavam acerca da nulidade da citação, tinha outros que já falavam que não necessitava de citação, e eu aventei as problemáticas e assim encontrei uma solução naquele caso. E por fim fiz as referências. Vocês viram que deu as 3 páginas bem apertado, né? Mas a pesquisa científica é isso, tem que referenciar, fazer toda essa referenciar todas aquelas informações que não são ideias minhas, que não são pensamentos meus, e chegar a um resultado naquela pesquisa que eu propus. Então, esses são os moldes do resumo expandido, né, que foi feito no ano passado. Nesse ano, provavelmente, vai seguir em sentido semelhante. Mais uma vez, demonstrando aqui o total. E seguindo os moldes do edital. Seguindo os moldes do edital.
Então, é sempre importante, quando vou fazer uma pesquisa científica, fazer a leitura do edital, fazer a leitura completa dele, ver quais são os requisitos, os pontos analisados no edital desse de resumo expandido. É um edital muito completo, porque ele fala quais são os pontos que vão ser avaliados. É bem interessante e tem que procurar atingir todos, porque se você quer determinado publicação, tem que ler o edital para atingir todos os requisitos exigidos naquela publicação. E acho que seria isso a fala, professor. Não sei se tem alguma pergunta ou se alguém quer fazer alguma pergunta. Olá, Anderson. Se manifesta ali, se quiser o áudio, a pergunta ali no chat, sinta-se à vontade. Da nossa parte, era exatamente essa conversa, Andrew, ver a tua experiência como aluno, né, que estás mais próximo de aluno do que eu, passei isso por muitos anos atrás. E eu gostei de uma referência, de uma parte do teu depoimento pessoal, que foi a tua experiência no Ministério Público. Me recordo como se fosse hoje um momento do Anderson agoniado, professor. Eu entrego as peças elaboradas por mim e lá vem pedido de revisão da redação, de conserto. E era uma vez e duas. E aí eu comentei com o Anderson, não sei se vai se lembrar, Anderson, a minha primeira experiência como estagiário. Agora sim, longínquo as décadas, né? Uhum. Na década de 80, com máquina de escrever. O meu chefe, na época, o meu tutor, ele não aceitava nenhuma espécie de erro, nem mesmo espaço. E nesse sentido, também, ele forçava que eu tivesse uma autonomia intelectual. Então, eu que tinha que, era de minha responsabilidade, redigir ofícios, comunicados, enfim, né, em geral. Eu ia, às vezes, 2, 3, 4, 5, 6 vezes com a mesma peça, datilografando toda a página, até que me dei conta que realmente lhe cabia razão. Eu contei isso para o Anderson. Por quê? Porque é um polimento que nós temos que fazer continuamente na nossa forma de ler, né, na nossa redação, na forma de pensar, na forma de agir. E feito isso, né, Anderson, eu pelo menos era o que eu esperava realmente essa tua conversa, para que os alunos vejam de forma mais próxima, né, não é um professor que está falando por muito tempo da academia, é o Anderson que está falando, que está vivenciando ainda essa transição da universidade para o mundo do trabalho, e que a clareza na comunicação, esse exercício de colocar em até 3 páginas um resumo, isso é um ótimo treinamento, não só para as peças judiciais, mas especialmente para a sustentação oral, porque nos dá uma capacidade de síntese, de resumir o pensamento sem prejudicar o conteúdo. Então, o resumo tem exatamente esse objetivo. Então, Anderson, mais uma vez eu agradeço muitíssimo, acho que ninguém colocou nenhuma pergunta ali ainda. Agradeço muitíssimo o depoimento, sinto-te à vontade para continuar aí assistindo, conversando, e eu vou retomar a palavra agora para conversar um pouco a respeito do que vem a ser a cientificidade de um texto. Tá. A respeito do adjetivo científico. Nós temos uma grande diferença entre as ciências de natureza e as ciências sociais. Por quê? A rigor, os critérios do conhecimento científico nas ciências naturais seguem a exigibilidade que não é possível em qualquer texto de ciências sociais, e no direito por excelência. Quais são eles? A veracidade e a infalibilidade, por exemplo. A partir disso, ainda há mais de um século atrás, a construção do pensamento nas ciências sociais e, portanto, no direito, necessitava desenvolver critérios de cientificidade para que
fosse possível superar a interpretação e aplicação do direito na mera subjetividade de quem tem o poder de assinar uma sentença. Ou seja, um embasamento exclusivamente moral, em valores morais. E é nesse sentido que se começou a construir um método científico, René Descartes. O professor Luiz César Pazzo, ele aborda com muita propriedade esse resgate e a questão do método científico e sua importância. De todas as formas, o que caracteriza um texto científico, especialmente nas ciências sociais e no direito por especial, é o que se chama método. Mas o que vem a ser esse método científico? E é essa abordagem que eu pretendo tratar agora, né? De forma muito resumida, mais provocativa do que conclusiva. O que seria isso? Primeiro, a objetividade. A objetividade significa superar ou minimizar o máximo possível os valores pessoais do pesquisador ou do escritor. Mas, além disso, é também necessário delimitar o tema, porque não é possível tratar nas ciências sociais com pensamentos universalistas, que tenham validade em qualquer momento, em qualquer local do globo terrestre e em qualquer sociedade. Por isso que é importantíssimo delimitar o tema. E isso muitas vezes se reflete num título, como, por exemplo, do resumo colocado pelo Anderson. A partir do resumo do Anderson, vou pegar um exemplo. Título do meu trabalho: Bem de Família. O que eu vou tratar nesse trabalho? Tudo que foi escrito sobre bem de família ao longo de toda a história, em todas as sociedades do planeta. Então, isso não é possível nas ciências sociais. Daí que vem a necessidade de delimitar o tema. Então, toda pesquisa começa exatamente com isso. Eu não é um caminho viável eu sair lendo tudo que se diz sobre bem de família. É necessário uma leitura inicial para depois delimitar. Então, esse bem de família que surgiu com Homestead nos Estados Unidos já é um ponto de partida. Por que foi criado? Então, vou estudar, por exemplo, a historicidade do bem de família nos Estados Unidos. Já delimitei no tempo e no espaço. Não tenho o compromisso de responder ou de abordar o bem de família no Brasil. A instituição do bem de família no Brasil. No caso do Anderson, a delimitação foi mais específica ainda, naquele resumo que estamos tratando. E aí o trabalho é muito menos árduo e muito mais preciso. Então, essa é a ideia inicial. Primeiro, é necessário escolher o tema, né? Bem de família. Mas depois é necessário delimitar esse tema, porque não é possível a absorção de um conteúdo de uma biblioteca inteira a respeito de um tema tão amplo como a bem de família. Delimitado o tema, nós passamos para um passo seguinte. E aqui me permite, vou tentar... poderias adaptar para... o Anderson está como host. Anderson, tens condições de passar para mim o domínio do host, para que eu possa compartilhar aqui na tela um slide? Sim, professor. Já vou passar. Tornar anfitrião. Isso. Feito. Feito. Vou tentar aqui. Aqui primeiro tem que... Funciona assim. Se funciona. Aparece na tela. Bom. Então, retomando aqui, né? Nós estamos esse é o nosso curso de hoje. Sobre a ciência, eu já falei. Está demorando para carregar aqui, mas está indo. Então, a pesquisa científica, que é o preâmbulo da escrita de textos científicos, né?
foi assunto do curso passado. E aqui, agora que eu estou falando especificamente, é da construção desse método científico. Então, a partir do tema e da delimitação do tema, nós temos o núcleo duro de cientificidade dos textos científicos. Do que ele trata? Justamente dessa conexão lógica da pesquisa que se dá a partir de um problema, com respectiva hipótese, e o objetivo de toda essa pesquisa científica, né? Para que possa ser desenvolvido a seguir o texto científico propriamente dito. Então, repetindo, escolhe-se o tema, depois é necessário delimitar o tema. A forma mais simples de delimitar o tema é no tempo e no espaço, por exemplo, em determinado tribunal de justiça, durante determinado período de tempo, ou numa sentença previamente eleita. Feito isso, passa-se para a construção do problema. O problema é uma pergunta cuja resposta será pesquisada para posterior escrita do texto acadêmico científico. Então, por que a forma de problema? Porque ao formularmos a pergunta, já incorporamos o tema e a delimitação do tema. E aí é que se busca as possíveis respostas, que é o que se chama hipótese na metodologia científica. Então, a hipótese nada mais é do que uma resposta prévia para determinado problema em desenvolvimento de pesquisa. E fundamental é também o objetivo, aquilo que se busca atingir com essa pesquisa desenvolvida a partir do tema delimitado, da formulação do problema, para verificar se as respostas prévias podem ser confirmadas ou refutadas pela pesquisa em desenvolvimento. Esse é o núcleo duro do raciocínio metodologicamente considerado como científico para ciências sociais. E vocês podem ver que, já perceberam, que nós temos também que tratar uma outra questão, que é a objetividade, porque não pode ser uma pesquisa meramente subjetiva. Meramente subjetiva seria a opinião, a minha opinião a respeito de como deve ser aplicado o bem de família. O que vem a ser essa justificativa? A justificativa apresenta aos leitores, aos futuros leitores, né, a subjetividade e a importância teórica e social que fundamentam a pesquisa. O que vem a ser a subjetividade? Aqueles elementos que levam o pesquisador a fazer a eleição do tema, da delimitação do tema e a construção do problema. Por que isso é importante? Porque, ao apresentar aos futuros leitores os motivos subjetivos que motivaram aquela pesquisa, o leitor pode trabalhar melhor a objetividade na leitura do texto. Então, por exemplo, se eu coloco que a justificativa subjetiva da pesquisa do texto é porque eu levei um calote de alguém que não pagou determinado débito, sobre o qual eu não consegui obter a penhora, porque o único bem em nome do devedor era o bem de família. Eu já estou antecipando aos futuros leitores uma dificuldade, provavelmente uma indignação, com esse instituto jurídico. Dessa forma, os leitores já ficam com uma certa prevenção. Obviamente, eu coloquei apenas prefeitos de raciocínio, não é o que eu penso. Agora, mais importante ainda, porque a subjetividade na justificativa, ela pode ser dispensável ou não. Alguns autores trabalham como pela importância, mas não é um elemento essencial na justificativa. Porém, o destaque da importância teórica e social do tema pesquisado e apresentado no problema, sim, são elementos essenciais da justificativa. Por que isso? A importância teórica. A importância teórica tem que ser explícita ou explicitada nos métodos apresentados em uma introdução. Por quê? Porque o tema pesquisado tem que ter uma importância teórica. Carece de importância uma pesquisa sobre um dado que já é conhecido de todos e não há inovação alguma. Por exemplo, dizer que o Poder Judiciário trata de processos judiciais. Qual a importância
de uma pesquisa dessas, que já é de conhecimento de todos. Então, é necessário incorporar um elemento a mais, algo que é geralmente chamado de crítica, algo para acrescentar, para ir além do que já se sabe. E a importância social também está vinculado ao objetivo. Qual a importância de desenvolver todo um esforço para escolher o tema, delimitar o tema, criar um problema, as respostas provisórias chamadas hipóteses e em relação a determinada pesquisa. Porque se for apenas uma importância exclusivamente pessoal, é de se perguntar se vale a pena realmente desenvolver essa pesquisa. De todas as formas, né? Nem sempre são exigíveis esses elementos da justificativa. E muitas vezes, nem mesmo o edital exige que conste a justificativa. Como o Anderson falou agora há pouco, o essencial é a leitura do edital para que os requisitos do edital sejam plenamente atendidos. E, no caso do resumo, em apenas 3 páginas, é necessário respeitar essa limitação para que a condensação de ideias possa ficar limitada ao espaço de texto previamente exigido pelo edital, no caso do ano passado, 3 páginas. Continuando, então, nós temos o quê? A pergunta, o que vem a ser esse problema, né? O problema, em forma de pesquisa, ele desperta uma curiosidade, mas ao despertar, além de despertar essa curiosidade, já deixa claro quais são os pensamentos, as premissas necessárias para que seja possível chegar à resposta. E aí nós vamos para os objetivos. Eu vou só pular aqui uns slides e vamos para o objetivo geral. O objetivo geral, ele começa com verbo no infinitivo, mas ele antecipa ou deixa claro o que se quer atingir com essa pesquisa. Qual é o objetivo de desenvolver toda uma pesquisa acadêmica, científica e escrever um texto científico? E os objetivos específicos dizem respeito às premissas, aquelas prévias conclusões de um pensamento que são necessárias para chegar na resposta final. Depois, por exemplo, se o Andros estiver disponível, eu gostaria de retomar com ele o destaque de como ele fez esse travejamento entre o problema, objetivo geral e objetivos específicos. E a hipótese, né, é aquela resposta prévia. Qual é a finalidade da resposta? Auxiliar na condução da pesquisa para que não se perca tempo em desvios de raciocínio que são dispensáveis para se obter a resposta definitiva. E essa resposta definitiva será confirmar ou refutar as respostas previamente ou hipoteticamente colocadas na pesquisa. Depois, podemos retomar esse raciocínio aqui. Só deixa eu ver se o Anderson ainda está online. Está online? Estou, professor. Seria possível destacar em teu texto uma breve conversa sobre essa conexão entre o problema, objetivo geral e objetivos específicos do teu resumo, Anderson? Certo. Como o trabalho, ok? Como o trabalho ele é muito, muito pequeno para ser feito para colocar o objetivo, então eu já tinha consumido bastante página ao delimitar bem meu tema. Então, basicamente, meu tema já falava o meu título do trabalho e o problema, ele já falava bem aquilo que eu desejava, né? Então, eu coloquei como objetivo somente o geral, né? E o objetivo específico eu trabalhei na introdução. Olha só. Eu sempre busco fazer a identificação dos meus objetivos específicos, né? Então, aqui
se você ver aqui um pouquinho antes da palavra-chave, eu coloquei: para tanto, tem-se como objetivos específicos. Eu coloquei o objetivo geral ali embaixo. O objetivo geral é investigar a possibilidade de nulidade processual na execução por ausência de citação do companheiro da parte devedora diante o direito de meação do bem de família do casal. Ou seja, meu objetivo geral era fazer um estudo acerca desse tema como um todo, né? Ou seja, a nulidade, seria estudar a nulidade no processo no processual, na execução, por nulidade de citação. Nos objetivos específicos que eu coloquei, foram estudar a exceção, estudar a exceção da proteção do bem de família por dívida de alimentos, ou seja, achei importante inicialmente dizer a razão de existir dessa problemática, dizendo que era o bem de família e por que esse tema era basicamente relevante para falar dele, né? Porque é uma exceção da proteção legal do bem de família, então o devedor de alimentos pode ter a casa penhorada, então basicamente foi isso que eu expliquei nos resultados. Depois, o segundo objetivo foi analisar os atos de citação do companheiro em processo que envolva o bem de família, ou seja, quando envolve direitos reais, bens imóveis, tem que haver a citação do coproprietário. É uma regra do CPC. Ele fala que sempre quando houver direitos reais, então tem que haver a citação do companheiro, sob pena de nulidade. E o terceiro foi estudar julgados acerca do tema, né? Então, eu fiz esse link, porque eu sempre parto do pressuposto de falar do tema mais genérico e vou falando depois do segundo tópico, que seria algo um pouco mais específico, e eu busco trazer no terceiro tópico, sempre que possível, uma aplicação ao caso concreto para responder minha pergunta. Esses são os moldes que eu busco fazer. Pode deixar só ali, Anderson, permita me apropriar um pouco do teu trabalho aí, né? Melhorou bastante aí. Então, vejamos bem, o que o Anderson colocou ali, não consigo destacar ali, acho que dá para ver o mouse, dá. Problema de pesquisa. A nulidade diante da ausência de citação do companheiro da parte devedora dos alimentos no processo de execução, na qual requer a penhora do bem de família do casal, frente a ressalva de direito sobre a meação, né? Então, vejamos aqui agora onde colocou, né, no objetivo específico. Estudar a exceção de proteção do bem da família por dívida de alimentos. Essa é a primeira conclusão que o Anderson necessitava atingir para poder avançar no pesquisa em busca da resposta ao problema, né? Ou seja, o que é a exceção da proteção do bem da família por dívida de alimentos? O que é o bem da família? Tudo isso foi tratado. Feita a conclusão desse primeiro raciocínio, passa-se para a segunda premissa necessária: analisar os atos de citação do companheiro em processo que envolva o bem de família. Ou seja, é necessário abordar o que é a citação e a necessidade dessa citação, né, de ambos os cônjuges ou companheiros para efeitos de exceção da penhora do bem de família. Essa é a segunda premissa necessária, para depois chegar na terceira premissa, que é já mais voltada justamente para a resolução do problema previamente apresentado. Estudar a interpretação em julgamento sobre o tema. Ou seja, fazer aquela pesquisa na fundamentação das sentenças judiciais que tratam sobre o tema, para dali resgatar os fundamentos apresentados pelos julgadores e cotejar com a teorização acadêmica sobre o tema. Então, esse travejamento das ideias é que demonstram a cientificidade do texto. Por quê? Toda essa pesquisa ela só será científica se for embasada em textos previamente aceitos por essa mesma metodologia e, portanto, aprovados academicamente, seja em tese de doutorado, dissertações de mestrado, obras publicadas e consagradas com a aceitação pelo mundo acadêmico e assim por diante.
Aí sempre tem uma preocupação, e aí eu com o Anderson também, né? Que os alunos geralmente pensam, mas professor, então eu não vou escrever nada meu, vou só pesquisar o que já está escrito. Essa é a primeira preocupação, né? Sim, correto. Porque se for para criar coisa nova, é uma tese de doutorado. E a tese de doutorado tem objetivos muito específicos e requisitos. Ela tem que ser inédita, tem que esgotar o tema, ou seja, abordar tudo que foi tratado sobre o tema. Ela tem que ter originalidade, tem que resgatar o problema, o tema delimitado, desde as suas raízes históricas, né? Tem que ir lá na origem do problema. Enfim, e obviamente o fôlego da pesquisa é muito maior para afinal concluir. Por isso que nas teses de doutorado não se tem considerações finais, você tem a conclusão. O tema foi concluído. Fora a tese de doutorado, então, o que cabe aos acadêmicos? Cabe apenas buscar o estado da arte sobre cada tema necessário para desenvolver a pesquisa. E, nesse sentido, sim, é apenas resgatar esses textos pré-existentes e previamente aceitos pela academia por preencherem os requisitos de cientificidade, ou pelo menos coerência com o pensamento científico sobre o tema. E, a partir daí, é que vem a parte que realmente é do autor do texto, de vocês, alunos. É o recorte do tema, a elaboração do problema, o desenvolvimento da pesquisa. E por isso que a pesquisa acadêmica, no caso dos alunos, ela se chama considerações finais, e não conclusão, não está concluindo o tema, está apenas apresentando as considerações que são o resultado da pesquisa previamente elaborada. Anderson, mais uma vez, muito obrigado. Não sei se queres comentar mais alguma coisa. Não, professor, perfeito. Eu vou só passar O rosto. a, Uhum. a anfitrialidade. Perfeito. Feito. Obrigado. Então, agora vejamos. Agora sim, vamos para o outro, né? Justificativo. O que aconteceu agora aqui? Aqui. Então, quais são os produtos científicos acadêmicos, né? No sentido mais estrito, do científico acadêmico, né? Ele começa com a tese de doutorado, que é o apogeu de qualquer escrito acadêmico científico, uma tese de doutorado em direito, que é precedida por uma dissertação de mestrado em direito, né? Que são as pós-graduações em sentido estrito. Depois temos também a monografia de especialização em direito, que é também chamada de pós-graduação lato sensu, e a monografia de conclusão de curso de graduação. E, de forma mais específica, o artigo científico. Esses são os mais conhecidos, mas agora nós temos como um dos elementos para essa conversa de hoje é a questão da escrita de um resumo expandido para o concurso de artigo, perdão, para o Seminário Internacional da Graduação, cujo link já foi gentilmente postado pelo Rodrigo ali no chat. Não sei se todos vocês têm acesso, conseguiram perceber a postagem do chat ali. Qualquer coisa eu peço para o Anderson, para o Rodrigo fazer a repostagem. Vou tentar abrir agora aqui. Só um minutinho. Eu vou abrir aqui na tela para compartilhar com vocês essa possibilidade de publicação internacional para os alunos de graduação do direito da Univale e de outras instituições. Já estou quase conseguindo, só mais um minutinho. Já estou chegando lá.
Sim. Está aparecendo para vocês aí? Essa página do que eu falei. Então, aqui nessa página da Univale Eventos, vocês encontram as informações básicas sobre o segundo seminário de iniciação científica da Univale. Tá? Seminário internacional, repito. Aí vocês têm o objetivo, a programação, ministrantes, quem são, que é após a aprovação dos resumos enviados, que são analisados por um sistema cego, né? São direcionados a professores e alunos de pós-graduação que vão fazer a avaliação dos resumos enviados, postados, até quando? Até 2 aqui, só um minutinho. Data. Tá no edital a data. Se eu não me engano, é no dia 2. Então, vocês podem ver, né? Envolve alunos do Brasil, de Portugal, Estados Unidos da América, Espanha e Itália. Eu vou abrir aqui para que fique mais fácil de... Ele está compartilhando a tela aberta ali, né? Tá, né? Esse aqui é o edital, eu acessei o edital em língua portuguesa, obviamente, né? Que, onde contém todas as informações necessárias. Não? Oi? Tá. Só um minutinho, trocando o compartilhamento. Aqui. Agora sim, né? Perfeito. Então, só para quem não assistiu, esse aqui é o edital, que é acessível a partir da página da Univale Eventos. Então, vocês podem ver aqui, a data para a submissão dos resumos, do dia 16 de dezembro até o dia 2 de maio de 2022. Ou seja, nós temos praticamente um mês e alguns dias que vocês têm para elaborar 3 páginas de uma proposta de pesquisa, obviamente, no caso que vai iniciar agora, porque o resumo pode ser uma proposta de pesquisa, mas pode ser também o resultado de uma pesquisa já realizada. Quais são os requisitos? São esses requisitos que estamos tratando hoje, que são os mesmos requisitos para escrever um artigo científico. Então, no caso, quem está assistindo aqui, a maioria do início do curso, né, mas tem também alunos mais avançados no curso, o resumo pode ser uma proposta de pesquisa a ser desenvolvida para posterior desenvolvimento de um artigo científico e mais uma publicação. Depois temos o sistema de inscrição pelo sistema ELIS, que já é conhecido de todos vocês, o custo da inscrição, os requisitos para, deste edital, para a apresentação do resumo expandido, apresentação para efeitos de protocolo e avaliação. Depois se saberá se ele foi aprovado ou não, né? Em sendo aprovado, haverá a apresentação oral, que poderá ser online ou virtual. Depois, o resumo expandido, caso o resumo expandido, cada autor poderá submeter até 3 resumos expandidos, né? Admitindo resumos com, no máximo, 3 autores, sendo um deles o orientador. O orientador precisa ser professor com titulação de mestre ou doutor. Para os demais autores, não orientadores, não há exigência de titulação. Caso o resumo expandido tenha sido elaborado por mais de um autor, apenas um dos autores deve submeter o trabalho, adicionando os demais autores. Então, no parágrafo 2, para este tal, considera-se autor acadêmico de graduação. Os oradores podem participar de um número ilimitado de trabalhos. Parágrafo 4. Bacharéis em curso de graduação e ou alunos de cursos de pós-graduação podem participar como autores de trabalho. No entanto, apenas serão avaliados os resumos expandidos que contenham menos um acadêmico de graduação como autor. Pode ver que tem uma flexibilidade bastante ampla.
Depois a mais técnica, né? Ao submeter a seção de direitos. Agora vamos direto aqui, que é a das grandes áreas da produção científica, vocês podem ver com mais calma. O cronograma, né? Vocês podem ver aqui onde começa, o último dia para submissões de resumos, repito, 2 de maio, e até 30 de maio serão divulgados resumos aprovados para apresentação em cada área. Das normas para a redação do resumo expandido. Aqui também é uma questão técnica, tem que atender os requisitos do edital. Os resumos expandidos devem ter no mínimo 13 e no máximo 5 páginas. Tá? Esse é o total de páginas. Natureza e elementos estruturadores básicos do resumo. Os resumos deverão ser inéditos, escritos em português, inglês, espanhol ou italiano, e atender o seguinte conteúdo: título no idioma no qual foi escrito o resumo. Título em outro idioma autorizado por esse edital. Nome dos autores e orientador. Introdução, indicação de 3 palavras-chave, problema de pesquisa, que já conversamos bastante hoje, objetivo, método de pesquisa, resultados alcançados e referências bibliográficas. Bom, vocês podem ver que, por se tratar de um resumo científico, as exigências metodológicas são também bastante simplificadas, ficam no mínimo existencial, digamos assim, de um método científico. Porque justamente a ideia do resumo expandido é divulgar uma ideia, divulgar uma pesquisa a ser desenvolvida ou já desenvolvida. E, com isso, instigar a curiosidade de novas pesquisas. Depois, são mais observações técnicas do próprio edital, né? Depois, as questões mais técnicas, quanto o tipo de letra, né? For chamado de fonte por influência do inglês, Arial tamanho 12, espaço entre linhas 1,5, margens. Depois, a respeito das citações, que são elementos mais técnicos, simples de resolver. Enfim, né? Depois trata como será a avaliação, a apresentação dos resumos. Apenas um autor poderá apresentar o resumo expandido aprovado. Repetindo, será uma apresentação internacional que será assistida por alunos, repito, da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos da América. Além do Brasil, obviamente. No caso do Brasil, de diversas universidades e de diversos estados brasileiros. Bom, esses são os principais elementos. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Que no próprio edital já tem um modelo pronto para vocês apenas preencherem, né? Em termos dos requisitos do edital. Então, vocês podem ver que é um modelo previamente pré-formatado, não precisa alterar nada, é só ir preenchendo os dados. Qual a dificuldade disso aqui? Primeiro passo, escolher o tema. A partir da escolha do tema, a escolha de um professor que possa orientar, repetindo as exigências do edital, que seja mestre ou doutor. E a partir daí desenvolver a pesquisa, né? Dá tempo tranquilamente um mês, porque, claro, terá que ser um tema adequado ao estado de cultura que o aluno se encontra. Então, por exemplo, o resumo apresentado pelo Anderson é um resumo resultante de uma pesquisa já desenvolvida há bastante tempo e por um aluno que era formando em direito. Então, os alunos de início de curso, obviamente, farão uma abordagem de temas não tão complexos a respeito disso. Porque esse seminário, repito mais uma vez, é destinado a alunos de graduação. Agora eu vou, só um minutinho, vou sair daqui para voltar no PowerPoint. Só um minutinho que eu tenho um delay aqui entre clicar no PowerPoint. Está aparecendo o PowerPoint, né? Pelo Zoom?
Tá. A estrutura do artigo científico, vocês podem ver que ela está presente também no edital do resumo expandido, requisitado para o segundo Seminário Internacional da Graduação. Também, quando se vai escrever um artigo científico, os editais das agências publicadoras, ou das editoras, ou das instituições que irão publicar, variam muito. Mas há um núcleo duro, digamos assim, que é exigido em todos. Quais são? Aqui estão: título, autores, sumário, resumo ou abstract, palavras-chave, keywords, introdução, desenvolvimento do conteúdo, que é a revisão bibliográfica e a pesquisa propriamente dita, as considerações finais, que são justamente o resultado dessa pesquisa sintetizado em termos de atendimento ou não da resposta ao problema previamente estipulado. E, ao final, indispensável é a apresentação das referências das fontes citadas, ou seja, utilizadas no desenvolvimento da pesquisa. Agora, do resumo mesmo, né? A NBR 14.724 de 2005 descreve que... Descreve que, abre aspas, o resumo, né? O resumo é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto, devendo ser capaz de proporcionar uma visão rápida e clara do conteúdo das conclusões a que se chegou com o desenvolvimento da pesquisa. Constitui-se em uma sequência de frases concisas e objetivas e não há uma simples enumeração de tópicos. Enfim, os critérios para a redação e apresentação do resumo. Tá? No caso ali, via de regra, objetivo, método, resultados, conclusões da pesquisa em um único parágrafo. No caso do resumo expandido, é um pouco mais do que o resumo esse descrito pela BNT, porque o resumo da BNT é para os trabalhos acadêmicos mais conhecidos, que são tese de doutorado, dissertação, monografia de pós-graduação lato sensu, monografia de graduação ou artigo científico. No caso do nosso edital, o segundo Seminário Internacional, as exigências do resumo constam no próprio edital, e daí a importância de atender, senão não será aprovado para apresentação e publicação. Então, em linhas gerais, né, o que tínhamos para apresentar para vocês neste breve curso de como escrever texto científico, elementos estruturais e funcionais, como eu falei antes, é uma rápida passagem, uma rápida abordagem a respeito dos elementos básicos, elementares, para que seja possível dar a característica de um texto como merecedor do adjetivo de científico. Estamos aqui à presença do professor Newton, que muito nos agracia com sua presença mais uma vez. Feitas essas primeiras colocações, eu pergunto se o professor José Leandro, que aqui está presente, se gostaria de se manifestar a respeito de comentários mais, talvez eu possa ter esquecido algum ponto, ou simplesmente reforçar, né, chamar a atenção pelo grau de importância do que foi abordado. Não sei se ele está com bom áudio lá, com boa imagem. Que não, porque eu estou falando com ele há pouco aqui no telefone, mas não está um problema de conexão. Então, vamos agora conversar com os que estão presentes aí. Se querem algum comentário, se há alguma dúvida que eu possa esclarecer. Anderson também. A palavra está aberta para todos aí. Nenhuma dúvida? Então, vou aproveitar para falar também. No ponto de vista acadêmico, das ofertas da Univale, quais são os primeiros passos que o aluno tem como possibilidade para começar a desenvolver a pesquisa científica e futuramente escrever textos científicos? Em todas as circunstâncias, aprimorar o seu estudo. Obrigado, Amanda.
Olá, José Leandro. Sinta-se à vontade se quiser comentar alguma coisa, José Leandro. Alô, me É, ouvem? sim, agora sim. Pode falar. Beleza. Não sei como é que está sendo a programação, se convém que eu fale alguma coisa ou me junte às discussões dos demais. A proposta, José Leandro, como falado antes, é que seja mais na forma de diálogo, não é um seminário, não é um conjunto de palestras, né? Mas não sei se poderias contribuir, tu sempre tem boas palavras a respeito da construção e elaboração do problema e na escolha e delimitação do tema, né? Quanto ao aspecto de necessidade de que haja um aspecto crítico em relação ao conhecimento já divulgado, enfim, disponível como estado da arte sobre determinado assunto. Posso falar sobre isto, sim. Eu tinha preparado uma outra abordagem, que era de fornecer algumas dicas de como passar da elaboração mental de um trabalho científico para o trabalho escrito. Então comece por essa tema. Começo falando sobre isso, então. Beleza. Então, é justamente este o tema que eu me propunha a falar. Basicamente, como pôr a mão na massa, como colocar a mão na massa e desenvolver um trabalho que acabe em um texto escrito. Vou falar uns 15 minutos, no máximo meia hora, mas vou tentar ser o mais breve possível. Todos os metodólogos são unânimes em dizer que escrever é árduo. Tem aquele célebre poema do Carlos Drummond de Andrade, cujo título é O Lutador. Ele começa assim: lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto lutamos, mal rompe amanhã. Depois ele segue. E nós vamos, na nossa vida profissional, vamos ter que lutar com palavras. Sejamos advogados, sejamos acadêmicos, pesquisadores. Com um detalhe, e isto é o que me faz falar sobre este tema para vocês hoje. Meus cumprimentos a todos, ao professor Luiz Braulio, ao Anderson, aos demais professores que não puderam permanecer aqui em função das suas atividades, e especialmente os alunos que me ouvem, que é para eles que eu dirijo estas palavras. É inescapável que mais tarde vocês tenham que fazer um trabalho acadêmico. Ele vai ser, pelo menos, o trabalho de conclusão. O trabalho de conclusão de curso. É uma monografia. Uma monografia jurídica é um trabalho científico. E alguns dias atrás eu já sugiro um texto que vocês podem conseguir na internet, que é um texto que foi feito por um grande intelectual brasileiro, um dos maiores, que é o Leandro Carnal. Ele escreveu na Folha de no Estado de São Paulo, no Estadão, e em outros jornais. O título é Escrever Melhor. Ali ele dá algumas dicas, ele escreve muito bem, mais voltadas a uma escrita literária, ou uma crônica. Mas o que ele diz ali também pode ser tranquilamente aproveitado para a escrita científica. Ele diz: se eu tivesse que resumir aquilo que ele considera como conselhos para escrever melhor, ele faria da seguinte maneira. Número 1, seja natural. B, ou 2, ache sua voz. C,
domine a gramática normativa para não ficar endurecido por ela. D, leia. E, treine. Tudo isto levado adiante pode ajudá-lo a escrever muito melhor, com mais vida e mais qualidade. Comento rapidamente, seja natural. Ele diz, a pretensão mata. Se a gente quer fazer um texto muito sofisticado, muito rebuscado, isto vai nos aniquilar como escritores e mesmo como pesquisadores. Já vou falar mais sobre isso. Ache sua voz é o que ele quer dizer como que nós encontremos o nosso estilo de falar. Cada um tem o seu. E se nós encontrarmos um estilo adequado, de um jeito, frases curtas ou frases longas, e dominarmos este modo de escrever, vamos nos dar bem. Letra C, domine a gramática normativa para não ficar endurecido por ela. Esse é o segredo. A gramática normativa, a gente precisa a vida inteira para dominar ela. Só que ela fossiliza muito a língua. Ela não é muito receptiva a novidades. E nós vamos precisar, em certo momento, construir frases com a agilidade, com a brevidade, com o toque que nós queiramos. Então, para isso, a gente tem que dominar a gramática para poder subvertê-la, para não ficar endurecido por ela. Leia, é a discussão se a leitura ela ajuda na escrita. Há divergências quanto a isso, mas eu tenho um depoimento que, para mim, é decisivo, que é daquele escritor argentino Jorge Luis Borges. Para quem não ouviu falar dele, é simplesmente um dos maiores escritores do século XX no mundo. Nunca ganhou um prêmio Nobel, mas isto, naturalmente, não é um requisito para que alguém seja um grande escritor. Ele dizia que ele não se considerava um grande escritor, que ele era apenas um grande leitor. E para que tenham uma ideia, se estima que ele leu 20 vezes a Divina Comédia, do poeta italiano Dante Alighieri. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, isso não é um tema que me preocupe. É claro que ler ajuda a escrever. Esta é a grande dica que eu dou. E treine, porque estudo é treino. Quem confirma isto, além do Karnal, é um dos autores que eu recomendo para todo mundo que queira aprender ou adquirir mais consistência na escrita científica. É um dos maiores intelectuais do mundo, já faleceu há uns 5 ou 6 anos atrás, que é o italiano Umberto Eco. Ele diz isto, é treinamento, escrita é treinamento. O primeiro artigo vai nos custar muito, os artigos seguintes nos custarão menos. Outro ponto que o professor Luiz Braulio falou, que eu vou abordar brevemente, é a diferença substancial, considerável, entre a escrita para advocacia, para atividade prática do direito, e a escrita acadêmica. Por exemplo, para ser bem sucinto, a escrita da advocacia é voltada para convencer alguém, para convencer o juiz que o nosso cliente tem razão, ou que tem mais razão do que o cliente do advogado, que é o nosso opositor. Então, ela é uma escrita voltada para o convencimento. Isso se chama retórica em filosofia. Retórica é lançar argumentos para que alguém pense como nós. Quando um vendedor quer nos empurrar um carro para que nós o compremos, ele está lançando argumentos para nos convencer de que vale a pena comprar o carro dele. E é mais ou menos isso que o advogado utiliza em uma pendenga, em um caso judicial. Agora, a escrita acadêmica, ela é consideravelmente distinta. Ela não pretende convencer, ela pretende demonstrar. Ela segue a metodologia científica. Ela tem uma linguagem seca, natural, sóbria, precisa.
na escrita da advocacia, muitas vezes a gramática ela não é pura, não é muito pura. Por exemplo, a expressão em sede de, muito utilizada na prática da advocacia, ela é importada do idioma italiano e não resulta ser muito prática. Por exemplo, discutiu-se no tribunal tal se alguém teria direito a recusar alimentos em sede de mandado de segurança. Não tem muita conexão com isso, mas só quero mencionar como se utiliza. Por que não dizer simplesmente, se discutiu no tribunal, se você podia recusar tal direito em mandado de segurança, uma coisa assim. Então, não precisa o em sede de. Agora, a linguagem acadêmica, ela é menos rebuscada, ela é menos arrevesada. E o que eu vou falar, já estou praticamente na metade da minha fala, como eu disse, quero ser breve, dar um recado rápido e o mais prático possível. A linguagem acadêmica que eu vou privilegiar aqui, até porque vocês provavelmente queiram fazer resumos para participar de um seminário internacional como esse que a Univale está organizando. Isto conta pontos para a carreira de vocês. E se vocês não têm a pretensão de que esses pontos possam ser importantes, vai lhes dar uma destreza extra para lidar com as questões de direito. Então, eu vou, repito, dirigir, orientar estes 5 ou 10 minutos que me restam para dar dicas práticas de como se elabora um trabalho científico. Antes de dar as dicas finais, é fundamental, o mais importante, talvez, é a preparação para o início da redação de um trabalho científico. E esta preparação, ela depende do cumprimento de 3 requisitos, de 3 exigências. Em primeiro lugar, aquilo que o professor Luiz Braulio me sugeriu que eu falasse, e depois desta fala aqui eu posso tratar disso, que é a delimitação, a formulação de um problema. Problema, em ciência, é uma pergunta que ainda não foi respondida. E, rigorosamente falando, todo trabalho científico ele tem que ter um problema ainda não resolvido. Ele pode ser simples, um conceitozinho ou uma divergência quanto a um artigo de lei, se se tratar de um trabalho de graduação, ou um problema de maior envergadura, se se tratar de uma tese de doutorado. Então, só se pode começar a escrever quando se tem mais ou menos uma ideia mais ou menos clara do problema. Em segundo lugar, só se pode começar a escrever depois de ter feito um fichamento das obras principais deste nosso escrito, desse nosso texto. Para que tenham uma ideia, uma tese de doutorado, ela requer uma boa leitura de aproximadamente 12 livros. O resto são artigos científicos de uma revista, uma citação esparsa de um autor, etc. Para uma dissertação de mestrado, se pode dizer que é um terço, corresponde a um terço de uma tese de doutorado, 3 ou 4 livros. Mas para um trabalho de conclusão de curso, é uma boa leitura de um livro, geralmente uma monografia, não estou falando de um manual de direito. Uma monografia significa um tratamento dedicado exclusivamente a um tema. O resto, vocês já sabem, artigos de revistas, etc. Então, só se pode começar a escrever sobre um tema depois que se fez um fichamento básico. Não inteiro, é impossível alguém ler tudo antes de começar a escrever, porque as necessidades vão aparecer ao longo da escrita. E, por último, a elaboração de um sumário inicial. O Umberto Eco, esse grande autor aí, o título... não é um livro muito fácil, é muito agradável, mas não é um livro fácil de ler. Agradável no sentido que o cara é cultíssimo, é maravilhoso, é um grande escritor. Umberto Eco, como já se falou dele, o homem que sabia tudo. O homem sabe tudo.
E é como escrever uma tese. Se acha facilmente em todos os meios possíveis, inclusive na internet. É o que ele chamava de índice e hipótese. Nós temos que fazer um esqueleto básico, uma estrutura básica. Isso corresponderia, por exemplo, ao projeto de uma casa feito por um arquiteto. Nós vamos mudar o projeto necessariamente ao longo da feitura do trabalho. O nosso sumário inicial não vai ser o mesmo de quando o trabalho estiver sendo concluído. Mas nós precisamos este esqueleto inicial. A ficha de leitura, eu recomendo muito que cada aluno, cada acadêmico, invente um sistema de abreviaturas, porque se ganha muito tempo, no mínimo 20% de tempo. Não adianta a gente estar lendo um livro e todas as vezes que aparecer a palavra direito administrativo, escrever direito administrativo. Então, se inventa uma abreviatura DADM, tudo junto ou separado, como quiserem. Como o cérebro humano é capaz de reconhecer aquilo que ele cria, cada um cria o seu sistema de abreviaturas, já explico por que isso é importante, além de ganhar tempo, e ela vai para a ficha. A ficha de leitura, naturalmente, hoje é um arquivo de processador de texto. E, em segundo lugar, a grande dica que eu dou não se inventou a melhor maneira de transformar uma ideia, um problema, em texto que não seja através da ficha de leitura. Poucos são os que dispensam isto. A recomendação que eu dou é, quando você ler um livro, e se tem um problema naturalmente, a gente só vai ler aquilo que nos interessa. O que nos interessa, nós não vamos ler. E aquilo que nos interessa e que nós precisamos consignar, incorporar à ficha, é legal que seja feito com as nossas próprias palavras. Se depois nós quisermos citar textualmente o autor, nós vamos na obra e copiamos, expandimos a nossa abreviação. Então, colocar com as próprias palavras aquilo que o autor diz. E jogamos para a ficha. Qual a vantagem desse sistema de abreviaturas e de colocar com as nossas palavras na ficha o que nós entendemos ou precisamos ou queremos do autor? Porque se elimina o plágio. Porque o texto final vai passar por duas grandes filtragens. A abreviatura ela requer síntese, como o professor Braulio falou há pouco. E, em segundo lugar, nós transportamos as ideias do autor para as nossas ideias e, na hora de elaborar o texto, nós vamos rechear as nossas ideias com algumas considerações ou uma reconstrução da frase. Então, se elimina o grande temor do acadêmico ou do estudante de direito, do bacharelando, que é o medo de ser pegado em um farejador de plágio. E, por último, vamos para as dicas finais de como pôr a mão na massa. Já temos o problema, e, para isto, a formulação do problema se pode contar decisivamente com os nossos consultores ou orientadores. O grande paradoxo de um trabalho científico é quanto menos nós sabemos, mais difícil é encontrar um problema. Quanto mais nós conhecemos de um tema, mais fácil é fazer com que os problemas brotem dele. Então, para quem está iniciando na atividade científica, um orientador, um professor que nos ajude é fundamental. E está demais dizer, estou à disposição de quem quiser que seja nas áreas que eu trabalho, basicamente o direito civil. Então, repito, suponho que já temos um problema, que já temos as fichas de leitura básicas e já temos um esboço de sumário, de índice. Muito bem. Nós vamos pegar as nossas fichas agora e vamos selecionar. E aí é selecionar, copiar e colar. Em cada item, em cada subdivisão do trabalho, simplesmente nós vamos colar esses trechos, abreviados, inclusive. Como está na ficha, se joga para o trabalho. Os mais importantes.
E assim fazemos com todas as nossas fichas para os itens ou capítulos que nós queremos escrever. Então, a primeira etapa para começar a redigir é das fichas aos itens. Selecionar os pontos principais das fichas e jogar dentro do item que nós queremos corrigir. Redigir. Muito bem. Fazemos isto para um capítulo ou para todo o texto. Por que isso é importante? Porque é muito mais fácil redigir por etapas do que de uma vez só, do começo ao fim. Então, por exemplo, isso Humberto Eco também diz. Se nós temos mais segurança no capítulo 3, ou no item número 3 do nosso trabalho escrito, comecemos por ele. E aí nós vamos reordenar essas ideias que foram retiradas das fichas e jogadas para o texto. Já estamos falando do texto, que vai ser definitivo do nosso trabalho. É muito mais fácil dar redação a um item que tem 2 páginas do que um artigo que tem 20. E assim nós procedemos no item 1, ou no 3, depois no 2, no 4, ou finalmente no 1. E, em segundo lugar, a última dica é, para elaborar a redação de cada item, algo que não sei se foi o Anderson ou o professor Luiz Braulio que falou. Mais uma vez, minha saudação para o Anderson, um aluno do qual a gente sempre tem saudade quando entra na faculdade, né? Um aluno exemplar. E, bom, um deles falou a respeito de passar do geral ao específico. Por exemplo, se alguém vai tratar do conceito de positivismo jurídico em Norberto Bobbio, um autor italiano também muito importante, muito bom de se ler, ele tem um livro, e toda a obra dele é influenciada, o forte da obra jurídica dele é o que se considera, ou que se conhece como positivismo jurídico, que é basicamente considerar o direito substancialmente como a lei posta, geralmente a lei escrita para nós, ou para os países anglo-saxões, os precedentes judiciais. O que para nós é a lei, para os anglo-saxões, Inglaterra e Estados Unidos, são as decisões dos tribunais. Tanto uma quanto o outro, segundo o Bobbio, são a forma de ver o direito mais importante, pelo menos na última década de 80. Se de lá para cá mudou, eu não poderia afirmar, mas nos anos 80, Bobbio dizia que os juristas pensavam o direito a partir do positivismo jurídico. Muito bem, nós vamos tratar nesse artigo o positivismo jurídico de Bobbio. Vamos um item ou o artigo inteiro. Nós temos que começar do geral, o que é positivismo jurídico, que outros autores trataram brevemente, porque esse não é o nosso propósito fundamental. E aí, sim, feita esta introdução geral, se passa especificamente para aquilo que nós precisamos tratar de cheio. E, por último, depois, já para encerrar esta minha intervenção aqui, se passa para a conclusão ou considerações finais e para a introdução. Normalmente e paradoxalmente, estranhamente, estas são as etapas finais da redação. Porque a gente só consegue ter claro aquilo que iria tratar e aquilo que vai concluir depois de ter feito a pesquisa de fundo. Então, assim como eu disse que o nosso sumário inicial, ele nunca vai ser preservado até o fim, ele vai ter que ser modificado, não adianta nós pensarmos que a introdução não vai ser modificada ou que as conclusões já estão prontas, porque na feitura do trabalho vai nos surgir uma ideia que vai nos fazer chegar a uma conclusão um pouco ou muito diferente da inicial. E assim mesmo, a introdução deverá ser modificada. Eram estas as sugestões
que eu pretendia oferecer a vocês. A partir de agora, se quiserem que eu fale alguma coisa a mais sobre o problema, estou à disposição, mas eu devolvo a palavra para o professor Luiz Braulio para que dê o encaminhamento que ele julgar mais adequado a esta sessão. Obrigado. Muito obrigado, professor José. Mais uma vez, me sinto agraciado pela erudição e pelo teu conhecimento. Começa com Drummond, passa por Humberto Eco, Norberto Bobbio e muitos outros autores não nominados, mas que fundamentaram toda a tua fala. Muitas vezes a tua erudição passa pouco percebida por conta do teu esforço em utilizar uma linguagem mais amigável aos ouvidos dos alunos. De todas as formas, agradeço mais uma vez a tua disposição, a preparação dessa fala e a exposição dela aqui. Aos alunos fica aberta a palavra, no sentido de que, se tiver alguma dúvida ou necessidade de explanação, ou que venhamos a esmiuçar melhor algum ponto do que foi falado. Enquanto se organiza para escrever pelo chat ou para pedir a palavra, creio que já ficou bem claro que o primeiro passo, para quem quiser ir um pouco além do comum em uma graduação, é buscar uma boa orientação, né? Ou seja, fazer contato com os professores, primeiro eleger o tema, para depois eleger o possível orientador do desenvolvimento de uma pesquisa. E para isso nós temos nossos grupos de estudos, que já estão em funcionamento, mas também temos os professores que fazem orientações para os formandos em termos de monografia. A professora Cláudia, a professora Márcia, eu, o professor José Leandro, a professora Janaína e a professora Patrícia, que temos nossos grupos de estudos. Temos também o professor Milton, o professor Isaac, a professora Marisa, vários professores que têm a disponibilidade de tutoriar ou orientar uma pesquisa para vocês. Espero que tenhamos atendido algumas expectativas, mas repito mais uma vez, essa nossa apresentação de hoje é mais uma provocação para despertar a curiosidade de vocês, para, quiçá, dessa forma, auxiliar na melhoria de toda a aprendizagem, todo o estudo do direito no curso da Univale de Balneário Camboriú. Sugiro a todos também que acompanhem, dentro do possível, as mídias sociais do Paideia, do curso de Direito da Univale. As mídias sociais do Paideia de Balneário Camboriú são no Instagram e no Facebook. Paideia BC. É bem fácil de achar, qualquer dúvida, estamos nos organizando na sala do Paideia, que fica no 4º andar, no mesmo andar do bloco onde temos os laboratórios de informática, mais ao fundo, ao lado do núcleo de práticas jurídicas. E lá vocês podem obter informações também, apoio no local de estudo. Vários colegas já estão participando, tanto no período matutino quanto vesperatino e noturno. Feito isso, então, pergunto se os presentes têm alguma dúvida. Um comentário, obrigado. Registro a presença da Adriana Hart aqui, mais uma vez, nos agradecer com sua presença. Uma excelente aluna do curso de Direito, não canso de revelar isso publicamente, que é merecimento dela. Da Fabiana aqui também, que está no primeiro no curso de Direito, que está demonstrando um interesse e participando de todos os eventos aqui, a quem eu parabenizo mais uma vez também. Ao Rodrigo, ao monitor Rodrigo, que nos deu todo o apoio aqui tecnológico, também está participando de todas as atividades do Paideia e do nosso curso de Direito. Agradeço a todos os presentes, Amanda, Ariana, Ayla, né? A Ayla também teve uma profícua produção acadêmica de pesquisa, Roberta, Isadora Rampi, Kevin Ariela, Leonardo Siqueira, Mayumi Cato, Paulo, Rodrigo, Viviane,
Williams, Edvan, João Guilherme. Muito obrigado a todos vocês, ao Anderson que já se retirou. Muito obrigado pelo comentário, Ayla. Espero poder contar contigo nas próximas edições, nos próximos eventos, para que venhas apresentar também o teu resultado da pesquisa, né? A Ayla, para quem não conhece, também segue essa trilha de pesquisa, de redação e de estudos, uma excelente aluna também, já está se aproximando da conclusão do curso de Direito, e em breve farei contato contigo também, tá, Ayla? Então, um grande abraço a todos, meu agradecimento ao professor Milton, que nos dá um apoio irrestrito para tudo que fazemos aqui, ao diretor da Escola de Ciências Jurídicas Sociais, professor doutor Alceu de Oliveira, quase me esqueci, Alceu de Oliveira Pinto Júnior, e ao vice-reitor de Graduação e Inovação, professor doutor José Everton da Silva. Deixo a todos meu boa noite, meu agradecimento pela presença aqui, e em breve será emitido o certificado de participação a todos que estiveram aqui presentes. Um grande abraço e até mais.